Você sente dor nas pernas, inchaço, cansaço, peso, formigamento, dormência, pernas frias? Pois é, isso pode ser má circulação. Hoje a gente vai falar sobre os 8 melhores exercícios para melhorar a sua circulação e eu ainda vou dar uma dica que todo mundo tem que fazer para melhorar a circulação. Então vou falar sobre o que causa a má circulação, vou falar sobre o que é a má circulação, os hábitos de vida saudáveis, os hábitos de vida que pioram a circulação e vou falar também sobre os sinais de alarme, aquilo que fazem você precisar procurar o cirurgião vascular rápido. Então me conta, no seu meio, na sua família, tem gente que tem problema de circulação? Escreve lá embaixo nos comentários, pega o link, manda para esse pessoal. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem a sua doença e melhorarem sua qualidade de vida. Então vamos lá, para entender como os exercícios podem melhorar na circulação, a gente tem que entender os principais 3 sistemas vasculares. Então, sistema arterial, sistema venoso e o sistema linfático. O sistema arterial, ele é responsável por levar o sangue com oxigênio para a periferia, para as pernas, para as pontas dos dedos. Enquanto isso, o sistema venoso, ele é responsável por trazer o sangue de volta para o coração, vencendo a força da gravidade. E ainda tem o sistema linfático. Todo mundo esquece dele, mas o sistema linfático é importantíssimo. O sistema linfático, ele é responsável por retirar no meio dos tecidos aquele lixo, aquelas excretas que as células vão produzindo com o decorrer da vida e levar de volta para a circulação. Listen carefully, I want you to squat 3 times. Óbvio que um dos fatores principais de problema circulatório é a idade. Então, com o passar do tempo, com o RG mais baixo, né, com a idade, a gente acaba tendo mais problemas vasculares. O problema arterial mais frequente é a aterosclerose, que é aquela placa de cálcio, aquela placa de gordura que pode obstruir uma artéria. E aí, quando a gente tem a obstrução de uma artéria, não vai chegar o sangue com oxigênio lá distalmente. Agora, qual é a doença mais frequente venosa? São as varizes. E varizes ocorrem em decorrência da insuficiência venosa profunda. Então vai acontecer a dilatação dessas veias por causa da pressão aumentada, da gravidade, acaba dilatando essas veias, com dano na válvula que direciona esse fluxo de volta para cima. Quase 50% da população tem algum grau de varizes, é muita gente. Se você pegar a sua agenda de contatos aí, você pode falar esse sim, esse não, esse sim, esse não, que vai ter varizes, pelo menos em algum grau. Uma outra doença venosa super frequente e temida é a trombose venosa, que aí é a formação de um coágulo, uma rolha que vai fechar essa veia e aí não passa o retorno venoso, não passa o sangue por esse encanamento. E qual que é o problema da trombose venosa? É que esse coágulo ele pode se desprender e parar lá no pulmão, como a gente viu recentemente, óbito por causa disso, do tromboembolismo pulmonar. Só que o que todo mundo esquece de falar é que a trombose também tem um problema tardio, né? Quem teve uma trombose hoje pode ter uma síndrome pós-trombótica no futuro, que é a cicatrização dentro do vaso, danificando aquela válvula que deveria abrir e fechar bonitinho, na verdade ela fica toda enrugada, toda fibrosada e aí ela não abre nem fecha, fica constantemente aberta. E aí vai acontecer a hipertensão venosa com mais dilatação das veias. E dentro do sistema linfático, nós temos o linfedema, que é muito comum, que é o acúmulo de líquido em membros inferiores, e a erisipela, que é a infecção dos vasos linfáticos. Essa sim se chama celulite infecciosa, porque quando a gente fala de celulite, normalmente a gente está falando de um outro problema, que é o lipedema. O lipedema é a deposição de gordura inflamada em membros inferiores. Eu adoro esse assunto, tem um monte de vídeo falando sobre isso. Existem várias outras doenças vasculares na circulação, né? Entre elas a tromboangiite obliterante, que é para a pessoa que fuma bastante, as compressões extrínsecas, como a síndrome de Cockett, a síndrome de Nutcracker, tem várias. Mas assim, independente de todas as doenças que existem no mundo vascular, a gente tem que lembrar que o que está acontecendo é ou uma estenose de algum vaso, pode ser compressão externa, pode ser uma rolha que está entupindo, ou pode ser uma insuficiência, o fluxo está indo e voltando, pode ter o refluxo,
Pode ter o roubo também, quando uma artéria, o sangue deveria ir para um lado e acaba indo para o outro. E são esses os problemas. Então a gente pode falar sobre os sintomas que são comuns em todos esses problemas circulatórios. O principal deles é a dor. A dor, ela pode ser diferente de uma doença venosa para uma doença arterial, mas ela é um sintoma extremamente frequente. Num problema arterial, ele se caracteriza como sendo uma claudicação intermitente. And I suggest you now start walking. Então é aquela pessoa que anda, aí tem que parar por causa da dor, aí depois descansa um pouquinho, volta a andar. Você conhece alguém que tem claudicação intermitente? Coloca lá embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas tem também a claudicação venosa, a dor venosa, que é aquela sensação de peso, cansaço, principalmente no final do dia. Essa eu tenho certeza que você conhece alguém que tem. Pega esse vídeo e manda para ajudar. Aí tem as cãibras também, que é aquela contração muscular espontânea, extremamente dolorosa, normalmente acontece à noite. Muitas vezes ela é secundária a alguma deficiência nutricional, mas ela pode estar associada também com esses problemas circulatórios. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre cãibras, vou colocar aqui o link para vocês assistirem. Aí tem a diminuição da temperatura, então como não está chegando o sangue na periferia, não vai elevar a temperatura do local, acaba diminuindo, e isso pode ser visto só com a palpação, colocando o dorso da mão, a gente consegue ver que tem um gradiente térmico, né? Tá quente, 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 frio. E isso chama a atenção, ou a gente compara um membro com outro. Aí vem as parestesias, né? Dormência, formigamento, aquelas sensações estranhas, sensação de que tem um plástico contact grudado na pele. Aí tem as manchas, principalmente em membros inferiores, a chamada dermatite ocre, que tem essa pigmentação por extravasamento do conteúdo do sangue e acaba ficando lá um pouquinho do ferro, que acaba convertido em hemosiderina, e aí fica pigmentado com aquela cor ocre, aquela cor marrom. Isso ocorre normalmente com bastante tempo de inflamação nessa região. As pessoas que têm má circulação também têm uma cicatrização ruim nas pernas. Pode ter uma perda de pelo. O pelo não cresce, não está chegando sangue. Por que o corpo vai dar energia, oxigênio para a célula do pelo? O pelo é irrelevante perante manter a perna viva. Então, queda de pelo, unha fica quebradiça, fraca. Às vezes, se tem a má circulação numa perna e não tem na outra, a unha pode crescer em velocidades diferentes. E aí, muitas vezes, aquele fungo, aquela onicomicose, acaba se aproveitando dessa unha que cresce lentamente, não tem a troca e acaba se alimentando daquela unha. E pode também ter alteração de cor na pele. A pele fica roxa, a pele fica vermelha ou a pele fica super pálida. Todos esses são sinais de alerta de um problema vascular. Agora a gente tem que lembrar que qualquer um desses que aparece abruptamente é um alerta maior ainda de que você precisa de um cirurgião vascular. Como toda doença circulatória, os fatores de risco são semelhantes. Então, diabetes, eu nem considero diabetes um fator de risco de doença circulatória. Diabetes é igual a doença circulatória. Todo mundo que tem diabetes vai ter, em algum grau, um dano arterial. A questão é, o dano pode não ser grande o suficiente para trazer sintomas ainda, mas que o dano tá lá, tá. E a diabetes começa principalmente nas artérias pequenininhas, nas artérias que irrigam os nervos. E aí o nervo acaba morrendo por falta de oxigênio. Com o nervo morto, não avisa o cérebro que está ocorrendo dor, então fica com o pé insensível, levando ao pé diabético. E o pé diabético é bem grave, ou tem um risco de virar uma coisa muito grave, porque a pessoa já não sente, né? Qualquer machucadinho ali pode virar uma infecção grande em pouco tempo. Quem tem diabetes tem que estar sempre preocupado com a sensibilidade dos pés e com qualquer pequena lesão, tem que sempre estar examinando. E pode ser um autoexame, não precisa ir até ao médico para avaliar o pé. Obviamente, periodicamente é bom. Aí vem o tabagismo. Fumar é uma catástrofe para a sua circulação. Não pode fumar. E não adianta trocar o cigarro por vape. A obesidade. Então, se está muito obeso, isso é fator de risco para a aterosclerose. O obeso vai estar comendo errado, vai aumentar colesterol, vai aumentar triglicérides. Obviamente, o obeso ele vai estar mais sedentário, não vai estar se movimentando
alimentando tão bem. Quando eu estava obeso, eu estava subindo escada de degrau em degrau. Aí quando eu consegui perder os 25 quilos, eu já voltei a pular 2, 3 degraus. Então, esse sedentarismo da obesidade, ele é causa e consequência, porque o próprio sedentarismo vai causar mais obesidade. Aí a pessoa entra num ciclo ruim. E aí vem a hipertensão arterial, a obesidade, o tabagismo. Tudo isso aumenta a pressão arterial e a pressão arterial causa dano na parede, o enrijecimento da parede arterial, que é a aterosclerose. Então, como é feito o diagnóstico vascular? Primeiro, você tem que ter a suspeita. E se tiver qualquer um desses sinais e sintomas de alerta que eu falei, pronto, dá um tique ali na suspeita, tá na hora de consultar um cirurgião vascular. O cirurgião vascular, ele tem a possibilidade de examinar, então com a palpação de pulso, apertando, né, vendo se tem inchaço, não tem, ele consegue dizer que doença você tem em 90% dos casos. Somente 10% dos casos ele vai precisar de um exame subsidiário para conseguir dizer qual que é o problema. A questão é que normalmente vai no vascular e aí ele vai pedir o exame, porque o exame ele não serve para o diagnóstico. O diagnóstico ele já tem, ele já sabe o que você tem. O exame está lá para ajudar no planejamento terapêutico. É assim, eu já sei o que a pessoa tem varizes, tem insuficiência venosa. Agora eu estou pedindo o exame para ver como que eu posso tratá-la. E o exame mais comum de ser solicitado no consultório vascular é o ecodoppler, que é a associação do ultrassom com a imagem da velocidade do fluxo do sangue, que é o Doppler. Para o sistema linfático é um pouquinho mais complicado, a gente até pode usar o ultrassom para avaliar a presença de líquido ali no espaço da gordura, mas o exame mais conhecido é a linfocintilografia, que seria a injeção de uma substância radioativa entre os dedos dos pés. E como é um exame incômodo e na maioria das vezes ele não muda conduta, ele não é tão frequentemente assim solicitado pelo cirurgião vascular. Dito tudo isso, é meio claro que o coração é a nossa bomba principal e que vai bombear o sangue para as artérias e aí as veias vão trazer o sangue de volta para o próprio coração. Lucky for you, my word don't mean squat. Só que para que esse ciclo se complete, é necessário a ajuda do nosso coração secundário, do nosso coração periférico. Essa segunda bomba é a contração da musculatura das pernas, principalmente da panturrilha. A gente tem a esponja plantar, tem a contração da musculatura da coxa. Tudo isso vai ajudar a comprimir essas veias e, por causa das válvulas que estão lá funcionando, vão levar o sangue de volta para cima. Então, eu já tenho certeza que você entendeu o que é um exercício bom do ponto de vista circulatório. São os exercícios que vão estimular esses mecanismos de retorno. Então, a partir de agora, eu vou passar para vocês os 8 melhores exercícios para a sua circulação e depois eu ainda vou dar uma dica final, aquela coisa que se você fizer direito, com certeza não vai ter um evento circulatório tão grave. Então o primeiro exercício é a caminhada. A caminhada é um exercício super simples, disponível para todo mundo, democrático, basta você abrir a porta, sair caminhando. Caminhar é um exercício de baixo impacto que acaba exercitando toda a musculatura da perna e consequentemente ajuda a bombear o sangue de volta para o coração. Além disso, a caminhada ajuda a melhorar a função cardíaca, né? O coração também melhora e de quebra ainda melhora o seu humor, melhora o bem-estar geral. Você vai até dormir bem se você fizer uma caminhada. Então lembre-se, você não precisa de uma esteira para isso, coloque um calçado confortável, abra a porta, saia para caminhar no bairro. Você vai aumentando periodicamente a distância percorrida, isso é importante, e a chave é a periodicidade, é a rotina, é a consistência. Se você fizer isso diariamente, você vai sentir em pouco tempo o benefício para a sua saúde. O segundo exercício que eu vou falar é desenhar com os pés. Desenhar com os pés vai melhorar o seu arco plantar, melhorando a bomba plantar, que ajuda a impulsionar também o sangue de volta para cima. Os exercícios do arco plantar não só melhoram a bomba, como também podem ajudar a sair daquela situação do pé plano. Então movimente os pés. E vamos para o terceiro exercício, rápido e eficaz para melhorar a circulação dos pés. É simples. Primeiro, sente-se confortavelmente e estique as pernas à frente. Agora, com as pontas dos pés, comece a desenhar círculos no ar. Faça isso por 30 segundos, alternando a direção dos círculos. Primeiro gire para um lado,
Depois mude e gire para o outro. Esse movimento ajuda a ativar a circulação dos pés e tornozelos, o que é ótimo, especialmente se você passa muito tempo sentado ou em pé. E vamos para o quarto exercício para melhorar a sua circulação. É específico para a musculatura da panturrilha, o principal coração periférico. Então fique em pé com os dois pés apoiados no chão ou com as pontas dos pés num degrau, mantendo afastado na largura dos ombros. Mantenha o corpo ereto e os braços relaxados ao lado do corpo ou use para equilibrar. Levante os calcanhares do chão, elevando-se nas pontas dos pés. Você deve sentir a tensão na musculatura das panturrilhas. Tente manter o equilíbrio, concentrando-se em levantar e abaixar os calcanhares de maneira lenta e controlada. Após alcançar a posição máxima na ponta dos pés, abaixe os calcanhares de volta ao chão suavemente. Faça o movimento de forma controlada, sem deixar os calcanhares baterem no chão. Repita esse movimento de elevar-se nas pontas dos pés e abaixar os calcanhares 15 vezes. Esse exercício ajuda a fortalecer as panturrilhas, melhorando a circulação das pernas. Neste quinto exercício, para melhorar a sua saúde circulatória, é o agachamento. Ele é melhor quando feito em cima de uma plataforma vibratória, porque vai ajudar a estimular a musculatura do core. Mas a plataforma vibratória, ela não é essencial, e o agachamento já vai ajudar bastante a musculatura das pernas. Comece ficando de pé com os pés afastados na largura dos ombros. Mantenha seus pés firmemente no chão. Mantenha as costas retas. Imagine que você está encostado numa parede. Isso vai ajudar a manter uma boa postura durante o exercício. Flexione os joelhos e desça o quadril, como se fosse sentar em uma cadeira imaginária. É importante que seus joelhos não ultrapassem a linha dos pés. Desça até que suas coxas estejam paralelas ao chão, ou o mais próximo possível disso. Se você é iniciante, não precisa descer muito. Com o tempo, você pode aumentar a profundidade do agachamento. Empurre os pés contra o chão para voltar à posição inicial. Lembre-se de manter as costas retas e a cabeça erguida. Faça de 10 a 15 repetições ou o que for confortável para você. E vamos para o sexto exercício para sua saúde vascular. É o uso da faixa elástica nos pés. Sente-se em uma cadeira com a coluna reta. Estenda as pernas à frente com os joelhos levemente flexionados. Pegue uma faixa elástica e coloque ao redor da parte de baixo dos seus pés, segurando as extremidades da faixa com as mãos. Ajuste a tensão da faixa conforme necessário para que haja resistência ao movimentar os pés. Com a faixa em posição, comece a flexionar os pés, puxando as pontas dos pés em sua direção e depois estendendo, empurrando-as para longe de você. A faixa elástica criará resistência, tornando o movimento mais desafiador. Faça esse movimento de flexão e extensão repetidamente, mantendo um ritmo constante. Comece com 10 a 15 repetições e aumente gradativamente à medida que sua força e resistência melhoram. Foque em sentir os músculos das panturrilhas e do arco dos pés, trabalhando contra a resistência da faixa. E agora eu vou falar do sétimo exercício para melhorar a sua circulação, que é a movimentação das pernas. Primeiro, deite-se de costas, mantendo as pernas esticadas. Agora, flexione uma das coxas, trazendo o joelho em direção ao abdômen. Em seguida, estenda a mesma perna para cima, mantendo-a reta. Por fim, retorne a perna à posição inicial, esticando-a de volta ao chão. Repita esse movimento 15 vezes com cada perna. Esse exercício é ótimo para ativar a circulação sanguínea das pernas, especialmente se você passa muito tempo sentado. Então, o sétimo exercício é o fortalecimento da musculatura das pernas. Vamos fortalecer a musculatura com um exercício simples, mas efetivo. Primeiro, deite-se de costas numa posição confortável. Agora, coloque um travesseiro ou almofada entre seus pés. Enquanto mantém essa posição, pressione um pé contra o outro, garantindo que a almofada ou travesseiro fique firme entre eles. Em seguida, levante o quadril do chão e mantenha essa posição por 6 segundos. Sinta a tensão na musculatura das pernas e do abdômen enquanto faz isso. Depois, deixe o quadril de volta à posição de repouso. Esse movimento não só fortalece as pernas, mas também ajuda a melhorar a circulação sanguínea na área. Repita várias vezes. E finalmente chegamos no oitavo exercício para a sua circulação. É mais um autocuidado, uma massagem nas pernas. Vamos lá. O exercício de massagem nas pernas, que vai ajudar a melhorar a sua circulação, é fácil e relaxante. Comece deitando-se de costas. Primeiro, vamos trabalhar a perna direita. Flexione a coxa direita em direção ao abdômen, trazendo o joelho mais próximo possível do queixo. Segure seu pé com ambas as mãos. Agora, estenda a perna para cima, deixando suas mãos deslizarem do tornozelo até o joelho, aplicando uma leve pressão. Então, abaixe lentamente a perna, deixando suas mãos deslizarem pela coxa, continuando a aplicar uma leve pressão. Repita este movimento de 8 a 10 vezes com cada
cada perna. Esta massagem ajuda a ativar a circulação na área e é ótima para aliviar a tensão muscular. E para quem está aqui com a gente já há um bom tempo no canal, sabe que eu falo bastante dos exercícios no livro aqui, Método de Exercícios para o Lipedema, mas são exercícios que ajudam todo mundo. E eu não esqueci não, pessoal, a dica principal para conseguir melhorar a sua circulação é a hidratação. Tem que tomar água. E por que eu deixei aqui para o final? Porque o exercício também faz você transpirar. Então você tem que lembrar de que tem que tomar água, não só para a circulação, mas também para conseguir fazer o exercício adequadamente. Tem vários trabalhos que mostram que a desidratação levam a boa parte desses sintomas vasculares que eu falei. Então você pode muitas vezes evitar a necessidade de um cirurgião vascular se começar a tomar água adequadamente. E quanto que é o adequado? 35 ml por quilo de peso. Então, para uma pessoa que pesaria 100 quilos, dá 3,5 litros. Mas uma pessoa, um peso médio aí de 70 quilos, a quantidade esperada de ingestão de água é de 2,5 litros. Agora, numa época que está mais quente, é necessário aumentar isso aí. E aí, você já está fazendo algum exercício para sua circulação? Escreve lá embaixo nos comentários que eu quero saber. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Montei um grupo exclusivo no WhatsApp para quem quiser mais dicas, é só clicar no link lá embaixo. E fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.